Muito bom dia, hoje segunda-feira, 10 de nove de 2018, está começando mais uma vez o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, Índio da Soberana, candidato a deputado distrital. Seja muito bem-vindo à Estação Entrevista. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado aos ouvintes, aos telespectadores aí. Vamos lá. Muito bem. Índio da Soberana, conta um pouquinho para a população do Distrito Federal, o seu trajeto, quem é o Índio da Soberana? Vamos lá, Carlos. Eu vim de uma família humilde, né? Eu nasci aqui em Brasília, nasci na cidade do Gama, fui criado aqui no setor PSU, né? Aqui na 12, e trabalhando desde criança, né? Desde os 12 anos, fui cobrador de ônibus da Viplan, da Napolina, fui garçom, né? E fui servente de limpeza da empresa Dinâmica, lá do Grupo Pedrosa, né? E eu sinto muito orgulho porque hoje eu constituí uma empresa, né? Com a empresa de segurança, que leva o nome da Soberana. E hoje eu faço a segurança do prédio onde eu limpava o chão lá, né? Então, assim, eu vejo que as coisas, ela fluem e Deus é muito maravilhoso. Muito bem. Índio, conta um pouquinho quais são os seus projetos. Brasília, nós sabemos aí, são muitos anos, a mesma coisa não muda em relação a serviços, em relação ao mínimo necessário do contribuinte. O que eu quero dizer em relação à saúde, segurança, transporte público, mobilidade e cultura. Sabemos que você é apenas candidato, se eleito. Vamos aqui pautar algumas situações em relação às suas propostas voltadas. Pode nos relatar, você dá início por onde você quer começar em relação ao seu trabalho como parlamentar, se eleito? Vamos lá, Carlos. No primeiro projeto, eu acho que eu fiz um estudo aí, eu sou militar da reserva, estou aposentado agora, eu fiquei 30 anos na farda. E eu ganhei uma licitação, através da minha empresa, para tomar conta desses postos comunitários, enquanto a Polícia Militar não recebia. Eu estou falando desses postos aí que estão abandonados, que estão colocando fogo, né, que foram gastos o dinheiro público ali e não teve utilização. A ideia do governador na época, né, do governador, acho que era o governador Arruda, foi de trazer a comunidade para próximo da Polícia Militar e começou a fabricar esses postos. Só que ele esqueceu do efetivo, que era insuficiente para poder fazer isso, né? E eu, em 2010, desenvolvi um projeto, né, onde aqui nós geraríamos 3.099 vagas de emprego para colocar o pessoal que trabalha na vigilância, que estão desempregados aí, só façam um curso de formação e não conseguem achar o emprego. Colocaríamos 2.488 policiais a mais na rua, que estariam fazendo a segurança patrimonial desses locais, e uma economia aí de quase 6 bilhões e 400 mil reais por mês. Exatamente, uma economia significativa, né? Isso, muito grande. Então nós temos aí uma geração de emprego, mais policiais na rua e uma economia para o Estado. Esse seria um dos meus projetos. Muito bem. Em relação à saúde pública do Distrito Federal, sabemos aí que os problemas são muitos, Índio, e você, como parlamentar, pretende se eleito com seus pares para poder definir em relação a que rumo dar aos servidores, bem como melhorar a qualidade da nossa saúde? Sim, com certeza, Carlos. Não adianta a gente chegar numa época de política e sair prometendo aquilo que a gente não vai conseguir fazer, né? Nós temos que conhecer a fundo a necessidade de cada um, né? Seja na parte da saúde, da educação, da segurança, mas um projeto que eu tenho aí é aquilo, eu fui segurança do governador Roriz, né? Eu sempre mexi com política, e eu gostava de ver quando ele trazia o governo itinerante para dentro da cidade. O que nós queremos fazer é isso, é levar o gabinete itinerante para a rua, para poder conversar com a comunidade, ver qual é a necessidade da comunidade, transformar com a comunidade essas necessidades em projeto e levar para a Câmara para apresentar lá como uma lei. Fazer valer, né? No caso isso, nós temos que ter a inteligência de sentar com a comunidade. Não adianta eu sentar na Câmara, né, ser eleito, sentar na Câmara e não conversar com a comunidade. Eu acho que o deputado ele tem que ir para a rua, ele tem que conversar, porque, na minha opinião, o deputado ele é a voz e os olhos da comunidade. Exatamente. Em relação, por exemplo, à parte da mobilidade, né? Brasília, aí, infelizmente, de vez em quando enfrenta uma crise, os motoristas resolvem parar sem aviso prévio para a população. O patrão, por exemplo, ele não quer saber. E o funcionário é penalizado, às vezes, no calor do momento, por uma palavra ríspida, pode causar, culminar na demissão desse funcionário. E nada é feito. Como você pretende relativizar essa situação, intermediar entre os empresários dos ônibus, no caso, juntamente com a classe trabalhadora? Porque, afinal de contas, a mobilidade em Brasília, os ônibus atrasam, dia de domingo é sempre uma dificuldade, a pessoa demora 1h30 no ponto de ônibus para aguardar.
O que você pretende falar? A gente fica vendo, Carlos, nós estamos andando aí, né, na campanha política aí, que são de 45 dias, então nós estamos andando muito aí na rua e estamos vendo muitas pessoas reclamar. A passagem cara, os ônibus que não cumprem horário, né, são os ônibus que quebram. Então acho que nós temos que ir para dialogar junto com os empresários da área de transporte, junto com o governo também, né, para a gente achar uma solução para isso. Teve uma moça, né, o nome de Carla, lá no Sobradinho 2, ela perguntou para mim, numa reunião, se eu fosse eleito, né, o que é que eu faria com o transporte público lá da cidade dela, né, já que eles não estão atendendo a comunidade. Aí eu falei para ela, né, vota no na minha pessoa, no 14141, né, e me deixa usufruir do seu transporte público por 30 dias, para me sentir na pele o que você está sentindo, e só assim eu vou poder achar uma forma ideal, junto com a comunidade, né, desse tipo de coisa. Eu acho que se você antecipar, né, junto com o empresário, junto com o governo, a gente vai evitar muitas greves. Exatamente. E os empresários também, né? Sensibilizar um pouco com a população e avisar posteriormente para o trabalhador se programar também. Isso. Eu já fui presidente de sindicato, sabe, Carlos? Então, com certeza, os empresários, né, e o sindicato dos trabalhadores, eles ficam em negociação. Quando vê que o clima não está dando certo, já começa a avisar a comunidade com antecedência para evitar dos transtornos. Muito bem. Em relação à educação do Distrito Federal, você é a favor ser eleito, candidato, a escola integral para as nossas crianças? Sim, eu lembro disso, Carlos. Eu estudei num colégio, eu não falei para você, eu nasci no Gama, e eu fiz o meu ensino fundamental todinho lá no Centro 1 do Gama, e lá a gente ia de manhã para o colégio e só saía tarde, né? Só saía assim por volta de 4, 5 horas da tarde. Mas nós tínhamos um lanche de qualidade. Nós tínhamos um macarrão com almôndegas, o arroz com sardinha, exatamente, o creme de chocolate, a paçoca, né? Hoje o que está servindo para nossas crianças, né, são o suco com biscoito. Já tivemos 2 casos, um no Cruzeiro e outro no Paranoá, onde uma criança veio a desmaiar. Exatamente. Né? Então eu acho que se a gente colocar os colégios para funcionar ensino integral, né, e colocando o restaurante comunitário para atender as crianças, né, no café da manhã, no almoço e a janta, tendo em vista que não tem creche, com certeza, né, a gente estaria fazendo muito bem aí para a comunidade, para as pessoas que precisam sair para poder fazer uma atividade. E por que não também, às vezes, aproveitar a área ociosa da escola, muitas das vezes para a construção da horta comunitária, aproveitando, às vezes, o pai está desempregado, talvez um projeto futuro, ser eleito, por exemplo, para as crianças, aquele pai que está desempregado, receber um subsídio momentâneo do governo até ele melhorar a situação para poder resolver. Isso, né? Com certeza, Carlos. Isso é muito bom, né? Você tocou num assunto aí que é o lado social. Eu gosto muito disso. Hoje eu tenho vários projetos sociais espalhados nas cidades. Conta um pouco de cada um para nós, senhor. A gente, né? Pode ficar à vontade. Temos tempo, viu? Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, que eu não chamo de funcionários, são meus colaboradores. Eles são professores de jiu-jitsu, judô, taekwondo, capoeira, né? E hoje nós tomamos conta aí de 1.088 crianças, né? Nós temos o projeto do RIBA, lá em Braslândia, né? Que pega aí quase 400 crianças na parte de judô. Nós temos o professor Moisés, que é jiu-jitsu também ali no Recanto das Emas. Nós temos o Moisés, que é o capoeirista, que fica ali na Samambaia. Então, são espalhados em todas as cidades. O que é que a gente cobra, né, dos pais e das crianças, né, dos adolescentes? Ele não pode tirar nota vermelha no colégio, né? E não podem também, eles não podem tem que estar bem com o pai e a mãe em casa. Então, ele cumpriu esses 2 requisitos, ele chega para o projeto onde ele tem o lanche dele, onde ele tem o kimono, onde ele tem o tatame, e ele tem, assim, a supervisão dos professores que são formados em educação física. Muito bem. E em relação a esses projetos, no caso, tem algum custo, Índio? Não, negativo. Só basta ele estar estudando e estando bem com a família, que ele está dentro do projeto. Muito bem, Índio. Em relação à economia do Distrito Federal, hoje sabemos aí que são mais de 300 mil desempregados. Se eleito, candidato, qual é o projeto que você tem juntamente com seus pares? Porque nós sabemos que você não vai fazer nada sozinho. Vai depender de um conjunto de ação e obras dos eleitos para poder resolver o problema do desemprego em Brasília. O que você vê, por exemplo, que poderia fazer para melhorar para a geração de renda e emprego aqui no DF? Nós temos o Brasil, Carlos, ele é composto de muitas leis, mas a maioria a gente não se faz cumprir, né? Então eu fico vendo o seguinte, eu tenho esse projeto aí, que é de geração de emprego para a área de vigilância. Nós temos uma lei aí que diz que todo
todo prédio acima de 3 andares com movimento de pessoas, né, tem que ter a figura do brigadista e não tem. Nós temos uma área muito ansiosa aqui, né, que é a área de eventos em Brasília, né, nós temos jogo de futebol, para você ver, dia 15 agora, aproveitando aqui uma oportunidade, não sou eu que vou trabalhar lá, né, mas vai ter uma empresa lá, né, que vai ter um jogo de futebol que é do Vasco e Flamengo. Só ali são empregadas quase 1.000 pessoas indiretas. Né, mas aí tem pessoas que vai para trabalhar, que fica 12 horas em pé, 16 horas, e não recebe o que está na lei. Então, o que falta é a fiscalização. Né? Se a gente colocar as pessoas, os órgãos competentes para fiscalizar, com certeza a gente consegue gerar emprego. Nós temos pessoas profissionais da área de segurança fazendo os famosos bicos e deixando o pai de família que são qualificados desempregados. E nós vamos trabalhar em cima disso, na fiscalização para que sejam cumpridas essas normas. Existe uma fiscalização ferrenha em relação aos trabalhadores ambulantes, né? A GFIS vai lá, chega, chutando mercadoria. Eu não estou contando, ouvi falar, eu já vi, já presenciei situações lastimáveis de profissionais que, em vez de educar, preferem punir. Existe uma possibilidade de agendar para que eles possam se organizar e talvez o governo cobrar uma tributação para que eles possam, dentro de um local, para não espalhar também aquela coisa toda da organização, para que eles possam ter seu ganha-pão de forma digna? Eu concordo com você, Carlos, com o que você está falando, né? Eu concordo com tudo. Eu acho que a GFIS ela tem que ter um pouco... Eu sei que tem locais que mexem, que tem construção, tem local que... Não adianta você pegar um ambulante e colocar de frente na porta de uma loja onde o camarada está pagando o imposto e um ambulante não. Sim, isso Mas é eu acho que você tem que estar à liberdade das pessoas tentarem, né, já que o Estado não dá condições de arrumar um emprego para o cidadão, para tentar que ele pague uma taxa mínima, né, e ele consiga vender aquele produto dele, que ele precisa sustentar a família. Né? Se você me perguntar sobre a GFIS, eu sou contra muita coisa que a GFIS faz, né, principalmente em derrubadas, nessas coisas que existem, porque quando eu vou invadir um local onde eu penso que eu posso morar ali, né, e eu começo com um barraco de plástico, depois eu passo por um madeirite, aí eu estou vendo que ninguém está me perturbando ali, eu começo a fazer um serviço de alvenaria. Aí chega a GFIS e quer derrubar a minha casa. Então, eu acho que isso tem meios, né? Nós temos hoje... Eles conseguem cobrar o IPTU de um cidadão através de um drone. Né? Você pega o drone, põe ele sobrevoando e ali você consegue ver que aquela área está sendo construída. Por que não faz isso antes, né? Antes do cidadão gastar o que ele não tem para construir o seu larzinho, né? A sua casinha e chegar lá e derrubar? Vamos fiscalizar antes. Então, eu sou contra muita coisa que a GFIS faz. Pois, muito bem. Em relação, dentro desse contexto aí da questão da moradia, o que causa estranheza a todos nós é porque se a pessoa faz aquela edificação naquele momento, houve um alvará, um habite-se, um documento foi liberado que saiu da administração. E por que a GFIS não checou quem foi que assinou esse documento? Isso é muito estranho, nos causa estranheza. Vocês, se eleito candidato, pretende sentar com os pares dentro da Câmara Distrital, com o federal, o senador e o governador, para punir também esse tipo de situação, porque é inadmissível. A pessoa, muitas das vezes leiga, é induzida a fazer a aquisição daquele lote, daquele terreno, ela não é avisada que aquele terreno é impossível fazer edificação. Ela não recebe aquela orientação. E depois que está edificado, depois que a pessoa parcelou material de construção, aí sim chega a punição, que é o trator derrubando. E a agressão física também, né? Eu acho que tem que juntar todas as autoridades públicas, né? Orientar as pessoas, né? Que ali não pode, né? Mas depois de pronto fazer isso é complicado. Eu quero sim, né, sentar com a bancada, né, do PDT, ao qual o partido que eu estou filiado hoje, né, e a gente achar meios, né, de ajudar a comunidade, não de sair destruindo o que já foi construído. Muito bem. Em relação aos seus projetos voltados, qual é o mais importante que, se eleito, você visa, assim, vislumbra a menina dos seus olhos de ouro, assim, menina dos olhos de ouro, né? Na verdade. É aquilo que eu já estou, Carlos, acostumado, né, a fazer, é estar no meio da comunidade. Então, o meu projeto maior é ir para a rua, conversar com a comunidade, fazer o levantamento, ver qual é a necessidade da comunidade na parte de infraestrutura da sua cidade, na parte do transporte, na parte da educação, na parte da saúde, na parte da segurança. Eu acho que o deputado, ele está na Câmara toda terça e quinta, que é quando nós temos projetos, né, quando lá tem projeto, tem votação, né, e outras reuniões. Acho que o resto da semana você tem que ir para a rua, né, estar inserido na comunidade, porque a campanha política ela é de 4 em 4 anos.
Né? Então, você não vai para a rua pedir voto de 4 em 4 anos? Por que você não vai para a rua quando você já é deputado? Né? Se você fizer um trabalho bom com a comunidade nos 3 primeiros anos da sua campanha, né, do seu mandato, você pode ter certeza que no último ano você não precisa voltar lá, porque os votos já vêm automático. Exatamente, através de um trabalho de consolidação junto à comunidade, porque o que nós não assistimos isso durante esse período eleitoral. Agora sim aparecem os de sempre, no caso, dos quais 24, 17 estão envolvidos aí em esquemas aí, a justiça está falando, chegam para nós, essa situação. O que fazer, por exemplo, para mudar essa situação? Ou seja, para que o eleitor, olhe, eu vou votar nesse cara porque eu acredito. O que você vislumbra nessa situação, Índio? Eu vejo o seguinte, Carlos Alberto, nós temos lá pessoas que estão lá há 10 mandatos. 10 mandatos são 40 anos. Né? Eu acho que chegou a hora de você renovar. Né? Então, acho que chegou a hora do novo, colocar pessoas que queiram trabalhar em prol da comunidade. Eu sou contra, né? Ou seja, eu sou contra, não, eu não aceito, né? Se eu sair deputado agora e for eleito, eu não quero um novo mandato, né? Ou eu saio de deputado distrital para federal, eu sou contra essa reeleição. Né? Eu acho que a pessoa, o que ele não conseguiu fazer em 4 anos, com certeza ele não vai conseguir fazer em 8. Né? Então, eu acho que o trabalho seria esse, é você ir para a rua, conversar com a comunidade. A campanha política está difícil, né? Como você mesmo falou, desses 24, 17 aí responde a processo. A gente só consegue entrar numa casa quando a gente tem um amigo que ele reúne a família para a gente poder falar de política, porque ninguém quer saber de política. Né? Você está levando porta na cara, pessoas estão xingando, e eu não tenho culpa, eu sou novo, eu estou chegando agora. É importante ressaltar que o Estação Entrevista tem um compromisso com você, eleitor, para que oportunizando que os candidatos venham bater um papo. Então, se você não gosta de política, querendo ou não, vai ser governado por quem goste. Então, ouça com calma o candidato, não trate mal o cabo eleitoral, não agrida, não xingue, porque isso não vai resolver nada. Então, é um conselho, né? Porque tem um cabo eleitoral que é contratado, ele está trabalhando, ele não tem culpa da atual política. E, de repente, às vezes a pessoa tão revoltada também, né, acaba cometendo alguns excessos. O desemprego está grande, né? Então ele achou ali uma forma na política de ganhar um mínimo do mínimo ali. Então, para resolver aquele compromisso do mês. Isso. De repente ele não vai nem votar naquele candidato que ele está levantando a bandeira, mas ele está recebendo ali. Exatamente. Em relação às crises que Brasília teve ultimamente, a crise hídrica assustou a todos os brasileiros. A sua opinião como cidadão, além de tudo, antes de candidato, faltou competência governamental em relação a prever possíveis situações, ou seja, só visaram agora, não pensaram em Brasília ao longo do tempo? Eu vejo, Carlos Alberto, né, que o que está faltando nesse governo é gestão. Né? A palavra correta seria essa. É como se você estivesse dentro da sua casa e você olha para a sua despensa e você vê que o seu arroz e o seu feijão está acabando. E você espera acabar para você tomar uma providência. Então, acho que o que está faltando nesse governo é gestão. Né? A gente vê aí que, né, ninguém, né, ficou sabendo, né, ninguém sabia que o governador ia ganhar, que o Rodrigo Hollenberg ia ganhar. Né, que as coisas estavam ali. E, de repente, cai um governo no colo do camarada e ele não é gestor. Né? Essa é a minha opinião. Exatamente, porque, na verdade, ele, nas campanhas, no caso, sempre dizia que o governo é só de técnicos preparados. Mas a teoria é diferente da prática, não é mesmo? Quando você senta lá que você vai ver qual o peso. Né? Exatamente. Eu acho que o peso ele sentiu e está sentindo. Olha só, participação do Carlos Buril, Renovação Já. A Karen Elias, Índio Renovação. E eu voto porque eu acredito que vai ser eleito. Pode ter certeza. A Karen Elias falou agora há pouco, o Carlos Buril, esse sim, tem projetos e trabalho para a nossa comunidade. Participação do público aí, curtindo aí Deve ser nesse pessoal que que a gente vai. Eu começo a minha, vamos chamar assim, da minha via sacra, 7 horas da manhã e só paro meia-noite e 30. Exatamente. Quero agradecer a presença também aqui da Kátia, mandar um abraço para a Joana do Varjão, né? Joana liderança aí, sempre ativa nas redes sociais, viu, Índio? É uma figuraça. Em relação à situação, por exemplo, nós percebemos que se o campo não planta, a cidade não janta. O que fazer para resolver, minimizar problemas habituais do setor produtivo do DF? No caso, sabemos, por exemplo, agora há pouco nós falamos em relação ao alimento das crianças. Existe uma situação para ver também a questão dos servidores da Emater, por exemplo, na capacitação de hortas agrícolas, nesse sentido, para fomentar essa cadeia em Brasília, que é muito produtiva?
Sim, sim. Isso aí, Carlos, é até um projeto do Todd Moreno, né? É um dos federais que é o federal que eu estou andando com ele, é o Todd Moreno, e ele deu uma ideia muito boa. Ele viu aqui num dos meus projetos, certo, que é de trazer o presidiário, né, trazer o preso, aquele que cometeu um crime de menor poder ofensivo, aonde ele vai, né, prestar o serviço dele, da mão de obra dele. Ou seja, nós temos uma mão de obra dentro do presídio, né, que é inútil. Então, acho que pegar esse cidadão, colocar ele, né, para arrumar um local desse aí, para ele poder fazer uma horta comunitária, aonde ele vai plantar para servir as nossas crianças, ou até o próprio filho dele que está estudando. Claro. Né? Isso é uma ideia também do Todd Moreno, que está vindo aí a candidata federal. Né? Então, acho que se você pegar essa mão de obra toda, junto com a experiência que a Emater tem, com o pessoal da Emater, né, e qualificar esses presos e colocar eles para trabalharem sim, não é só ficar lá comendo, dormindo, né, e sem fazer nada. Vamos utilizar essa mão de obra. E eu vou falar o seguinte, e essa mão de obra funciona, né, porque eu ganhei a licitação do jogo do Vasco e Corinthians, e quem limpou o Estádio Nacional foram os presos. Né, com menos de um dia, eles limparam um estádio que cabe 72 mil pessoas. Né? Dignidade a eles. Né? Isso então é trazer essas pessoas, né, para colocar dentro das escolas, porque você vê que as nossas escolas, quando entra de férias, ela nunca volta o ano eletivo naquela data prevista, ela sempre atrasa porque não houve manutenção, né, da escola. Então nós temos aí no presídio serralheiro, pintor, eletricista, bombeiro hidráulico. Vamos pegar essas pessoas, colocar dentro das nossas escolas, né? Tem carteira lá que fica tumultuado, né? Que fica colocada lá no canto, onde precisa de uma pintura ou de uma soldazinha, né? Nós temos aí na Secretaria de Saúde, nós temos maca, cadeira de roda, com pequenos reparos, você volta para funcionar. E você vê doentes nossos sentados no chão, deitados no chão, sem macas, sem colchão, sem nada. Então, acho que pegar essa mão de obra e colocar ele para poder trabalhar, para trazer benefícios para a comunidade. Muito bem, olha só, Karen Elias, chega de coisa errada. Agora é índio lá para arrumar aquela casa chamada Câmara Legislativa. Participação do público, nossa programação. Índio, em relação a essa situação, no caso da vida digna e além do que também o reparo dos materiais, depreciação do produto, no caso em relação às marcas, que é um problema na roda, esse sentido, e isso além do que também aumenta a dignidade do encarcerado, passou por um momento difícil e está se recuperando também. Isso, e nós temos que dar condições para que ele se volte à sociedade. Né? Às vezes o cara cometeu um crime pequeno ali, que ele teve uma oportunidade naquela hora, e se você não abrir as portas, né, ele não vai aprender nada preso lá dentro, entendeu? Ali é uma escola. Né? Então, acho que se ele vir para a rua, né, e fazer cumprir conforme as normas, né, tem a FUNAP, que é o Fundo de Amparo ao Preso, que pode ser isso, mas é pegar essas pessoas e colocar ela para trabalhar em prol da sociedade. Com certeza isso vai funcionar. Porque é muito fácil. Eu, como gestor público, né, eu estou vendo que as carteiras estão quebradas, eu abrir uma licitação e comprar carteira nova. Eu acho que a manutenção diária, você pode ter certeza, essa prevenção ela é muito boa. Olha só, isso aqui é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui Índio da Soberana, candidato a deputado distrital. Fale um pouquinho a respeito do seu projeto, a lei que vai incentivar e fortalecer as ações sociais nas cidades satélites, se eleito. Eu fico vendo, Carlos, que não só esses projetos que eu tomo conta, mas através dos professores que trabalham comigo, né, e os projetos que a gente desenvolve, a gente fica vendo que tem outros professores, não é só os meus. Tem muitos professores. Nós temos escolinha de futebol, nós temos ex-atleta que já jogou no Gama, no Brasiliense, que tem escolinha de futebol. Lá em Braslândia mesmo, nós temos o NEM, né, que jogou aqui no Gama, que jogou no Palmeiras, né, e ele tem uma escolinha de futebol e ele não tem amparo nenhum do Estado. Eu acho que se fizer um projeto, né, para botar na mão desses professores, você pode ter certeza que eles estão resgatando vidas, eles estão resgatando adolescentes, pessoas que estariam no mundo do crime. E se ele ocupar o espaço disso, né, e com a ajuda do Estado, você pode ter certeza que as coisas funcionam. Não é só jogar na mão dele, o coitado. De vez em quando, né, ele liga para a gente, ele pede um apoio de um apoio de outro, outros professores pedem um apoio também, e a gente vê que o Estado nem olha, né, não dá condições para esse pessoal. É necessário ressaltar, por exemplo, empresário, porque muitos empresários, eu, por exemplo, tenho um time aqui, de futebol, no caso, e aí as pessoas questionam, por que o empresário não faz doação?
É muito simples, às vezes não é culpa do empresário também. É necessário os donos de escolinha entenderem o momento que o Brasil e Brasília está atravessando, a recessão, às vezes é tanto imposto que o cara às vezes tem vontade. Quando você mostra as provas, as portas sempre estão abertas. Agora não adianta o cara chegar a falar que tem uma coisa que não tem funcionando, né? Então não adianta. Tem outras pessoas também que têm os projetos sociais e de não ter a atenção do governo. Eu vejo o título de cidadão honorário a rodo na Câmara Distrital. Tem um exemplo aqui, a situação de Gildas Lacerda. Ele, desde 83, tem um projeto social onde ele ajuda times de futebol com colete, bolas, também atletas que vão fazer corrida, né? E ele faleceu no dia 24 de dezembro do ano passado. E eu não vejo nenhuma preocupação dos parlamentares, realmente, aquelas pessoas que têm um catálogo sobre Brasília, se preocuparem com isso, nem para fazer um título de cidadão honorário para o cara. Né, que fez tanto pelo esporte sem ajuda governamental. A gente tem que valorizar essas pessoas, né, que estão sempre ajudando outras pessoas. Eu tenho até uma frase comigo, sabe, Carlos? Quando o ser humano, quando o homem colocar na cabeça que todos nós somos iguais perante a Deus, você pode ter certeza que as coisas mudam, né? Exato. Então a gente fica vendo que as pessoas não querem, não pensam mais no próximo, e vê um cidadão comum e ele começa a ajudar o Estado e o Estado vira as costas para ele. Exato. Né? Porque é fácil você contratar um show da Joelma pagando 350 mil para ela no aniversário de Brasília e você esquece um cidadão desse. Eu não sou contra, eu acho que ela tem que trabalhar, tem que receber, mas eu acho que eu não posso virar as costas para os artistas que nós temos aqui em Brasília. São muitos aqui. São muitos. Você vê essas pessoas aí, eu conheço um ali que fica ali no CIA, o cara com 5 bolas de futebol, você vê o que ele faz, cara, com as bolas de futebol no trânsito e pedindo moeda. Isso é um artista. Sim. Acho que o Estado tem que pegar esse cidadão, levar ele para um local do Estado, nós temos aí vários centros olímpicos, né? E botar essas pessoas para que ele traga as crianças de fora, né? E passe algum curso de malabarismo para essas crianças, ensinar alguma coisa para essas crianças, é ocupar o espaço. Nós temos que ocupar o espaço das crianças, porque a mente vazia é a oficina do diabo. Programa em relação à drogadição no Distrito Federal é um tema que é preocupante a todos nós. Se eleito, você tem algum projeto voltado para essa área, Índio? Carlos, assim, como eu falei, né, a gente tem que estudar, eu fico vendo essas coisas que o governo faz, né, esse projeto meu de colocar os vigilantes nos quartéis da PM, do Corpo de Bombeiro, né, liberando mais policiais para a rua, não tirando a obrigatoriedade, né, daqueles moradores, porque o policial ele não tem bola de cristal, ele não sabe onde é que tem uma boca de fumo. Exato. Mas o morador sabe, Sim. O morador consegue identificar. Então o projeto que eu tenho é a gente tentar resgatar essas pessoas que estão desocupadas, é fazer com que a criança, né, estude mais próximo da sua casa, para que ele consiga ir para o colégio. Não adianta você levantar às 5 horas da manhã, pegar um ônibus escolar, você mora aqui na Celândia, e estudar lá em Braslândia. Então acho que se a gente der dignidade, né, e condições para essas pessoas, né, eu com certeza a gente vai fazer alguma coisa. O que eu falei para você, eu preciso, né, ser eleito para ir para dentro da comunidade, para a gente conversar com a comunidade. Certo. É eles que vão falar para o deputado o que pode ou não ser feito. Essa é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui hoje Índio da Soberana, candidato a deputado distrital aqui no DF. A Karen Elias, eu tenho um projeto social e eu sei como o Índio abraça com muito carinho e respeito e como ele dá valor, pois sempre está do nosso lado. A Cláudia Bandeira fala o teu número na cabeça, né? A Sara Salene, eu apoio. Edgar, a Câmara Legislativa do DF precisa de remoção, Brasília, e Brasília precisa de Índio da Soberana. Público aqui participando. Índio, em relação a políticas públicas voltadas aí para a terceira idade, Brasília, nós sabemos que a nossa cidade está envelhecendo. Brasília, muitas das vezes, alguns locais de lazer estão abandonados, como Piton Farias. O zoológico houve um aumento aí, digamos assim, que destruiu o orçamento familiar do assalariado. Existe uma possibilidade do seu projeto ser eleito para a revitalização da piscina de ondas e dos principais pontos turísticos do DF que estão abandonados? Como eu falei, toquei no assunto assim sobre a questão do aniversário de Brasília, Sim. que foi gasto 350 mil com a cantora que veio de fora. Eu acho que se os deputados pegarem essas emendas parlamentares deles e começarem a trabalhar Brasília, você pode ter certeza que as coisas vão funcionar. E não adianta, Carlos, a gente, como parlamentar, fazer uma lei e você não acompanhar e fazer com que se cumpra. Eu vou te dar um exemplo. Sim. Hoje, quando eu fui cobrador da aviação Anapolina e da Aviplan,
a gente via que as pessoas, quando entrava um idoso, todo mundo levantava para dar lugar para esse idoso, para uma gestante. Hoje, quando entra um idoso, uma gestante, todo mundo se faz que está dormindo, porque ninguém quer levantar. E existe uma lei distrital que o idoso, que todos os assentos dos ônibus, eles são preferenciais. Sim. Mas o idoso, quando ele entra, ele fica confinado ali na roleta, perto do motorista, ele não tem acesso lá atrás. Tem a prerrogativa da empresa de não abrir a porta traseira. Então, por que não faz, né, não ajuda o idoso com um cartão especial para que ele consiga usufruir da lei e ele consiga passar a roleta? Nós temos aqui, eu gostava muito, hoje ele já não está mais junto com a gente, o deputado Cauí. Né, sim, o Jorge Cauí, sim. Né, que fez ali o Lado dos Velhinhos. Né, esse ano que eu estou na campanha política, a gente não pode fazer, mas a gente está sempre lá fazendo um trabalho, né, com os nossos colaboradores da empresa. Nós fazemos o Dia Nacional da Doação de Sangue, né, fazemos o Dia Nacional da arrecadação de fralda geriátrica, né, e nós temos ali um hospital geriátrico que começou a ser construído, está prontinho a parte de infraestrutura, só falta entrar com pintura, com asporte, com profissional e equipamento, e ninguém dá um contrapé. Você não vê um parlamentar daquele pegar uma verba de gabinete ou uma emenda parlamentar e colocar ali para terminar aqueles hospitais. É porque eu sempre falo, adotar uma criança todo mundo adota, ninguém adota um idoso. Então nós temos que ir atrás, né, ver algumas coisas que a gente possa ajudar. Muito bem. Esse é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui Índio da Soberana, candidato a deputado distrital, falando dos seus projetos para o DF, se eleito for, em 2019. Índio, os desafios são muitos. Quais são as principais dificuldades que você enxerga em relação ao GDF? Qual é o principal desafio de tentar colocar a casa em ordem? Carlos, eu nunca fui, eu sempre falei para você, né? Eu nunca fui político, eu nunca fui deputado, eu sempre trabalhei em política, mas fui ali nos bastidores, fazendo a parte de segurança. Né? A gente precisa conhecer o sistema, né? E nós temos que entrar lá, né? E junto com a comunidade, porque às vezes você, como parlamentar, você faz uma lei, mas você não atende ali aquela comunidade. A gente sabe que a gente não vai conseguir abraçar o mundo, né, o todo, mas acho que se você fizer um pouquinho só, a gente vai conseguir sim. Então, aquilo que eu falei para você, o meu projeto maior é o gabinete itinerante, tá na rua, conversando com a comunidade, né, para ver o que é que a gente consegue de melhorias. Né? Então, você pode ter certeza, tem condições de fazer sim. Né? Um deputado distrital, né, ele tem condições, né, de estar junto com a comunidade e junto com a comunidade desenvolver projetos, né, e levar para a Câmara. Eu só vou pedir uma coisa, né, para vocês aí que está nos assistindo e que está nos ouvindo também, para que vocês participem mais. Né? Sim, não adianta só votar num deputado e largar ele lá. Eu vou votar no Índio porque ele é moreno e tem uns olhos verdes. Né? Isso aí já é mentira, que meus olhos não são verdes, são pretos. Né? Então, acho que se o cidadão ele escolher o deputado, né, que ele vai querer que represente ele, e ele participe, né, na Câmara Legislativa das votações, né, que ele vá lá, que ele participe com os deputados, entendeu? Que ele não concorde, que eles reivindiquem seus direitos, você pode ter certeza que Brasília ela vai voltar a ter aquela frase, né? Brasília, capital da esperança. Brasília, nós precisamos com urgência, viu, Índio? Porque nossa cidade está judiada. Índio, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria que você se dirigisse ao público que está do outro lado nos acompanhando. Deixe aí o seu recado para a população do DF. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês aí que têm aberto as portas para mim poder falar de algumas coisas que a gente acha que é correto. Né? Nós vamos estar, sim, representando a comunidade e eu espero que vocês recebam, não só o Índio, como todos esses, né, que estão aí disputando uma eleição. A eleição esse ano, ela não tem outdoor, não tem carro de som, não tem trio elétrico, não tem camiseta, não tem verba de partido. Então, o TRE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele está obrigando o candidato a ir para a rua. Então, se ele está obrigando o candidato a ir para a rua, receba eles de braços abertos, entendeu? E juntos, nós somos mais fortes, eu sempre falo isso, e eu acredito numa renovação já. Esse foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportunizando a você, eleitor, a fazer sua escolha responsável no dia 7 de outubro. E o compromisso da TV Estação 26 é oportunizar que os candidatos possam conversar com você através dos nossos programas. Fique ligado na nossa programação. Quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado pela audiência e até a próxima semana com mais Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Obrigado, Índio. Tchau, tchau. Um abraço, Carlos. Estou à disposição.